Rapaziada, o Monark praticamente cortou qualquer tipo de relação que ele tinha com o ex-companheiro de podcast, né, do Flow Podcast, Igor 3K. Isso aconteceu após o Monark soltar os cachorros pra cima do Igor e comentar vídeo em que o Igor aparece o chamando de burro. Vocês vão ver que, pra mim, depois do que o Monark falou, não existe mais qualquer tipo de relação entre eles. Eu quero saber a sua opinião, daqui a pouco eu vou mostrar. Também teve Nando Moura virando chacota entre haters. Como assim, Daniel? É normal, né? Haters odeiam o cara. Mas não, é o seguinte. O youtuber de desafeto do Nando Moura, Rodrigo Baltar, fez uma publicação lá no Twitter criticando o Nando Moura e esse post viralizou na plataforma. Nessa crítica, Baltar chamou o Nando de criatura patética. Vocês já vão ver o que foi falado por completo. E, pra finalizar, cereja no bolo, Nando Moura comentou a criação concluída do Partido Missão. As assinaturas foram coletadas, agora o processo está mais fácil, né? A parte difícil já foi concluída. E o Mamãe Falei respondeu, né? Reagiu e respondeu ao comentário feito pelo Nando Moura. O vídeo de hoje tá imperdível, então ó, já deixa o seu like aqui embaixo e verifique se você tá inscrito no canal, pô. É sério, verifica aí e depois vocês vão ver. Porra, Daniel, realmente eu não tava inscrito, me inscrevi aqui. E não esqueça do sininho. Agora vamos lá. Começando pelo Rodrigo Baltar, tá? Porque ele fez uma publicação ali no Twitter e eu achei interessante, por quê? Porque viralizou na plataforma, muitas pessoas comentaram e o Rodrigo escreveu o seguinte sobre o Nando Moura e seu desempenho nos vídeos recentemente. Assisti o vídeo do Nando Moura sobre a menina que infelizmente, né, lá no vulcão. O cara tá com ódio do MBL. Pô, Baltar, mas você começou falando da menina e meteu o MBL no meio? O que isso tem a ver? Pois é, que criatura patética esse cara se tornou. Mamou o MBL por anos e agora odeia os caras mais do que odeia o Bolsonaro. A crítica do Baltar vai de encontro ao fato de que o Nando Moura começou a criticar o MBL em praticamente todos os vídeos de seu canal. O problema é que essas são as mesmas críticas de sempre. O Nando Moura fez um vídeo falando sobre as críticas, depois sobre algumas críticas que ele tinha, depois em um outro vídeo ele comentou as mesmas críticas que ele tinha feito, e muitas das vezes não surgem casos novos, sabe, acontecimentos recentes que ele possa criticar o MBL, e ele simplesmente pega fatos que ele já criticou e repete, fica repetindo em praticamente todos os vídeos. Inclusive teve um cara no último vídeo que falou: porra, Daniel, você tá falando aí que se o Nando Moura tá falando que quem apoia o MBL é um covarde, que não sei o que, mas você não rebateu os argumentos do Nando Moura. Cara, como se eu não tivesse já falado sobre tudo, ponto a ponto, sobre a minha opinião em relação a essas críticas que o Nando Moura faz ao MBL. Eu já falei, eu não vou ficar respondendo em todo o vídeo, pô. Quem acompanha o canal viu, quem não acompanha e quer ver, é só procurar aí no canal, nos vídeos que a gente fez sobre o Nando Moura, que, pô, aí tem de monte, hein? Mas eu quero saber a sua opinião. Você que acompanha o Nando Moura, você que é fã do Nando Moura, você acha que isso que ele tá fazendo com o MBL é uma perseguição? Ou ele realmente tem que fazer isso, tem que bater na tecla dessas críticas que ele faz ao MBL? Caixa de papelão, não sei o que, fundão, familiares lá no partido, não sei o que. Você acha que ele tem que ficar falando isso daí todos os vídeos, ou você também já tá cansado? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá? E ainda pra complementar essa notícia, agora vamos falar sobre o Mamãe Falei e sobre o Nando Moura ter comentado a notícia de que o MBL, através do Partido Missão, conseguiu coletar todas as assinaturas necessárias para a criação de um partido político. É isso mesmo. Aliás, muitas pessoas ficam falando, que o MBL com o Partido Missão vai mamar, não sei o que, vai ter fundão partidário, vai ter fundão eleitoral, mas, pessoal, em 2026, nas eleições do ano que vem, o Partido Missão não vai ter porcaria nenhuma. Então, assim, o Nando Moura tá fazendo críticas, né, tá criticando algo que o Partido Missão vai pegar e talvez vai pegar, né, no sentido de conseguir, só nas próximas eleições, né, sem ser a de 2026, plano, né. Então vamos ver aí o que o Nando Moura falou e o que o Mamãe Falei respondeu. O Elício diz o seguinte: hoje, infelizmente, chegou a notícia que ninguém queria dar. Sim, o MBL criou o partido, que o Nando disse que só existiria por cima do cadáver dele. Aí o Nando responde assim: não, amiguinho, né? Que eu acho que tem um erro de vírgula aqui, não. Não, vírgula, amiguinhos, talvez seria, não sei. Alguém professor de português escreve aqui. Eu sempre soube que essa farsa seria criada. Você sempre soube, você sempre sabe de tudo, cara. Você sempre avisou tudo, todo mundo, pra todo mundo. Pagando R$4 por assinatura e instruindo os coletores a omitir que seria para o partido dos responsáveis pelo escândalo da Ucrânia. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Em primeiro lugar, você tá insinuando que a gente pagou as pessoas para assinarem? Não sei se você sabe, Nando, isso seria proibido, né? Você não pode pagar uma pessoa para assinar um apoiamento de um partido. Isso seria... Tá, aqui, gente, vamos fazer uma pausa, porque pelo que eu entendi, o Nando Moura tá falando sobre os coletores.
né? Porque pra mim era meio que público o fato de que o MBL conseguiu fazer uma máquina. Aqui máquina virou uma palavra negativa, né? Mas ele conseguiu criar uma máquina ali de coletores, e esses coletores recebiam um valor para cada assinatura que eles conseguiam. E não que a pessoa que assinava recebia um dinheiro, mas os coletores que pegavam, que colhiam as assinaturas, eles recebiam por assinatura. Eu acho que o Nando Moura tá falando disso, não sei. Ficou também vago ali. Inclusive contra as leis, e se você fizer uma denúncia, você acaba com qualquer tipo de criação de partido se você mostrar que a pessoa tá pagando. Ó, assina aqui que eu te dou R$4, assina aqui que eu te dou um centavo, que seja, você não pode. Assina aqui que eu te dou um brinde, eu dou uma camiseta, um boné, você não pode, né? E eu gosto muito que você, é o seguinte, Nando, antes de você brigar e ficar todo pistolão, meio que você apoiou, né, a criação da missão, né? Então, agora que ficou ruim pra você, tá bom, né? Dinheiro pra comprar assinatura não compra credibilidade, isso você já perderam. Tá bom, Nando. Então, chora mais aí. Chora mais aí, é mais. E agora é o seguinte, o Monark resolveu, mano, soltar os cachorros pra cima do Igor. Eu vi um clipe aqui que eu fiquei, assim, horrorizado com o que ele falou. Cara, isso é história com o Igor Monark. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Cara, o bicho pegou um ranço do Igor, que, cara, eu fiquei incrédulo. E tudo isso aconteceu após a entrevista que o Igor 3K deu ao Antônio Tabet, que tá com um quadro lá, com um programa no UOL. Vamos dar uma olhadinha? Pra mim, esse clipe aqui foi um dos mais chocantes. Eu já conheço o Igor, entendeu? Ele sempre é assim, entendeu? Ele é medroso pra caralho, porra. Né? Fora que ele não gosta de mim, tá ligado? E a verdade é que eu não acho ele uma pessoa muito boa, pra ser sincero, né? Então, sei lá, cara, às vezes você tá querendo consertar um pires de porcelana que quebrou, entendeu? Aí perdeu várias pecinhas já, na hora que quebrou, não vai consertar, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Nunca mais. Não vai, já era. Infelizmente, certas coisas quando quebram, sabe? Cara, o Igor continua sendo o Igor, entendeu? Ele acha que ele é muito inteligente, porque ele é um vendido, entendeu? Beleza. Não é inteligência. A diferença entre nós dois nunca foi inteligência, entendeu? Quer dizer, apesar de ser muito diferente, na minha opinião, né? Mas a diferença foi mais uma questão de princípios, né? E de visão de vida, visão de mundo, né? Do que você quer pra você, qual é o seu legado, né? Então, o Igor escolheu o caminho das máquinas, o caminho corporativo, né? Ele decidiu ceder a visão inicial do projeto em prol de uma garantia mercadológica e uma aceitação no mainstream mais à esquerda, digamos assim, né? Aquela esquerda caviar, né? Então, essa foi a decisão dele, né? Eu acho que ele achou a única forma que ele encontrou de manter a estrutura, de prosperar, né? De conseguir acesso dentro da bolha mainstream. A decisão, tipo, na visão dele, acho que foi muito inteligente, porque ele conseguiu manter o status social dele, e com certeza tá ganhando mais dinheiro do que eu. Então, acho que é por isso que ele deve se considerar mais inteligente nessa decisão, entendeu? Mas aqui, aí, vai que os nossos princípios são diferentes, né? Perguntou pro Igor, né? Falou assim, o Monark é burro? Aí ele pegou e falou assim, o Monark é burro. Falei, caralho, velho, que doideira, né, bicho? Que doideira. Cara, pra quem não tá entendendo essa crítica ao Monark em relação ao Igor, é pelo fato de que, não sei se vocês estão lembrados, se vocês acompanharam o Flow desde o início ali, dos primórdios, mas eles batiam muito na tecla de que eles queriam ser financiados pelos fãs, pelos inscritos, pelos seguidores, para não terem que se vender à grande mídia, se venderem para as grandes marcas, sabe? Para não terem que seguir a bolha lá, mercadológica, seguir pautas, vocês não podem falar isso, vocês não podem falar aquilo. Eles queriam ser livres, e para isso eles tinham a ideia de uma espécie de financiamento coletivo, onde o próprio público do canal iria financiar eles, ou seja, eles não iriam depender de patrocínios. Só que essa ideia, né, fracassou, e eu acho assim, que é uma ideia que tende realmente a fracassar. Por quê? Porque, cara, as pessoas não querem pagar nada, querem consumir tudo de graça e tal, e quando tem patrocínio nos vídeos, as pessoas acham ruim. Aqui, por exemplo, no YouTube, existe uma ferramenta chamada YouTube Premium, que é assim, rapaziada, impecável. Você paga ali, você não recebe mais nenhum anúncio. Eu não tô recebendo pra falar do YouTube Premium, mas eu utilizo e eu acho, assim, uma maravilha. Mas esse daqui é um outro trecho do Monark, porque teve uma participação que ele fez no BarbaCast, onde ele reagiu ao Igor chamando ele de burro, né? O Antônio Tabet perguntou, você acha o Monark um burro? E o Igor falou o que acha. Cara, vamos dar uma olhadinha no que o Monark falou a respeito desse trecho, né? Dessa entrevista do Igor. Entenda, a minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O Monark é burro? Eu acho que é. Eu acho que o Monark enxerga o mundo de um jeito muito particular. Ele me parece que ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a maconha dele, sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido. O que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite
o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa comunista morreu, que é um paradoxo gigante. Então ele me parece estar mais nesse lugar do que no lugar do malvado, do maquiavélico. Ele me parece ser um cara despreparado pra estar ali com você. E aí eu emendo na pergunta, já que ele é burro, por que você começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Você achou que ele seria uma personagem de trazer a conversa para um lugar que você não iria? Você achou que ele iria trazer um público que você não tinha chance de trazer? Por que você estava com ele ali, naquele lugar? Cara, quando a gente se conheceu, em 2016, eu tava fazendo vídeo de jogo e ele tinha parado de fazer internet, ele tava com uma produtora, não sei o quê, e tava na casa dele lá fazendo outra coisa. E a gente conversava muito. E a gente ficou amigo. E aí a gente queria fazer eu lembro que eu falei pra ele, cara, vamos fazer uma parada na internet junto, porque é isso que eu tô fazendo aqui. Eu tava com contrato com o Facebook Game, eu sei que não sei se dura muito tempo, não sei o quê. Eu acho que a gente devia fazer, vamos fazer uma parada junto, tudo, porra, já teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Aí eu, porra. Bom, foi isso. Se entender mais significa ser mais inteligente, pode ser. Qual o teu sentimento vendo, né, esse diálogo, assim, de uma forma geral, cara? Bom, o Tabet nunca foi um cara que gostou de mim, entendeu? Sempre é um cara que tentou descredibilizar a minha imagem. Então, nada novo no solo, entendeu? Agora, cara, eu não ligo, foda-se, eu caguei. Essa é a parada que vocês não entendem, entendeu? Numa coisa o Tabet tava certo, entendeu? Não totalmente certo, mas ele tava certo. Eu só quero fumar minha paz, falar o que eu penso, entendeu? E não tem encheção de saco, entendeu? É basicamente isso, cara. Não é difícil. Eu não tô pedindo muito. Eu acho que não tô pedindo muito. Eu só quero falar o que eu penso, falar sobre o mundo, fumar maconha, ter a minha vida, ser feliz, tá ligado? Trabalhar, construir, ajudar, desenvolver, sei lá, esse tipo de coisa que eu quero fazer. De verdade, é isso. E transar, né, mano? Tá difícil. Opa, essa também, realmente. Seria bom. Mas, assim, quando você vê o Igor também concordando com isso, né, e enfim, falando o que ele falou, como é que você fica, assim? Tipo, você que é a primeira vez que tu vê e tal. Eu sei que tu também não liga pra porra nenhuma, mas, enfim, fala aí. Não, o Igor, ele tem o processo mental dele de lidar com a situação, entendeu? Existe uma escolha que foi feita em 2021? Foi 2021? Cancelamento? Eu não lembro. Acho que foi 22. Não, 21. 2021. Então, houve uma decisão que foi feita lá, né? A decisão minha e a decisão do Igor foram totalmente opostas, certo? Sim. Então, obviamente, ele vai tentar defender a decisão dele, que foi, é melhor sacrificar a nossa ideia, a origem, né, sacrificar a essência do produto em troca de uma garantia de aceitação do mercado que vai nos dar a rentabilidade e o alcance que a gente precisa, mesmo sem essência. Foi essa escolha que ele fez, entendeu? Então, como ele tá ganhando dinheiro, eu acho que ele deve estar ganhando muito dinheiro, não sei da vida dele, pra ser sincero, não me interessa, inclusive, mas se ele tá ganhando muito dinheiro, talvez, na perspectiva dele, ele se sente validado na sua escolha, porque ele vê que o mundo tá recompensando ele com riqueza, conforto, luxo, acesso ao mainstream, entendeu? Então, tipo, ele pesando as duas decisões de manter a essência, mas sofrer tudo que o Monark sofreu, ser ostracizado, perseguido, calado, tirado dinheiro, entre outras e muitas outras coisas, e ficar na minha posição onde a única coisa que eu tenho que fazer é vender minha alma e aceitar os mestres do mainstream, entendeu? Ele se acha mais inteligente do que eu, porque, logicamente, ele ganhou mais recursos materiais, certo? E mais status no mainstream, entendeu? Então ele se sente mais inteligente por essa decisão. Então eu entendo por que ele pensa isso, ou porque o Tabet começa com essa pergunta, entendeu? Agora a questão, foi burrice minha eu ter escolhido os meus princípios, em vez de dinheiro e fama e aceitação no mainstream? Se foi burrice, se a visão do Igor e da sociedade aqui foi burrice, ok, eu gosto de ser burro, entendeu? Eu não estou interessado em ficar inteligente nesse sentido, sacou? Eu não consigo ver as pessoas, tipo, nessa caixinha de burro ou não burro, porque é o que você falou, se você coloca alguém como burro, você se coloca acima dessa pessoa, e você tá perdido como ser humano se você se sente superior a alguém, porra. Eu acho. Não, se sentir superior a alguém é burrice mesmo. Eu acho burrice se sentir superior, entendeu? Mas, porque, tipo, a graça da vida é a existência, entendeu? Sim. E a existência é, de certa forma, igual pra todo mundo. Mas tem gente que é burra, Barba. Tem ser humano burro, entendeu? Eu só não concordo que é o meu caso. Mas pode ser arrogância também, entendeu? Entendi. Não, e curioso também, quando o Tabet pergunta, por que você topou fazer o projeto com o Monark? Aí, basicamente, o Igor fala que quem inventou o Flow foi você. Bom, sim, a ideia foi minha, né? Eu sabia, eu tinha o blueprint da parada, tá ligado? Eu dividi o blueprint com o Igor, entendeu? Por que ele me escolheu? Porque não tinha Flow sem mim, entendeu? Não ia acontecer. Ele não sabia o que fazer, né? Ele não sabia o que fazer. Ele falou, pelo que ele falou no vídeo, ele falou assim, vamos fazer uma parada junto. O quê? Não sei. Ele queria fazer negócio de unboxing, entendeu? Sim. E eu não queria fazer coisa de unboxing. Né? Bom, mas, de qualquer forma, eu também não quero disputar quem tem o mais merecimento do Flow, se é eu ou se é o Igor, entendeu? Tanto faz. Sinceramente, eu caguei pro Flow. Tá ligado? O Flow era um veículo pra mim. O que importa sou eu, não um veículo. Eu posso construir outro veículo. Eu construí o Monark Talks. Tiraram de mim também. É a vida. Se eu tiver um outro veículo, é isso que importa. O veículo, não, né,
especificamente aquele veículo. Tanto faz, o que importa sou eu, sacou? Esses foram alguns trechos do Monark falando mais especificamente sobre essa questão envolvendo o Igor ter o chamado de burro nessa conversa com o Antônio Tabet. Só que em um outro momento, o Monark falou mais sobre como foi o processo de bastidor mesmo, da retirada dele do Flow. Como que foi isso daí? Como que tava a opinião de cada um ali? E o Monark também citou o sentimento que ele tinha e tem ainda sobre certas pessoas, falou sobre arrependimentos e comentou essa polêmica mais a fundo. Vamos dar uma olhadinha nesse corte. Bom, basicamente, para vocês entenderem como tudo culminou no que aconteceu, entendeu? A gente começou o Flow deu muito certo, entendeu? Deu muito certo, na minha opinião, no começo, por causa da essência, né? A gente setou o formato naquele momento. Quando deu certo, eu e o Igor tomamos uma decisão que, na minha visão, foi errada, e que foi mais do Igor, entendeu? Que foi de profissionalizar o Flow, entendeu? E aí a gente cometeu, na minha opinião, o primeiro erro do Flow, que foi contratar um CEO, entendeu? Quando a gente contratou o CEO, o que aconteceu? Instalou no Flow uma máquina de uma máfia corporativa, entendeu? Que todos esses CEOs, principalmente CEOs que trabalharam em grandes multinacionais ou coisa do tipo, todos eles pertencem a uma máfia globalista que controla o monopólio de empresas, basicamente, né? Então, quando a gente introduziu esse elemento no sistema Flow, basicamente ele corrompeu o sistema. Ele usou o dinheiro para comprar a lealdade dos funcionários, como se ele tivesse em controle do dinheiro, entendeu? E ele tem esse sentimento porque muito do dinheiro que vem pro Flow é um dinheiro de patrocínio, né? E a gente sabe que o dinheiro de patrocínio é comandado por uma máfia da mídia, né? Que é a mesma máfia que comanda os CEOs, certo? Então, quando esse cara entrou no Flow, o que ele fez? Ele fez toda uma estrutura para tirar o controle do Flow de mim e do Igor. O Igor parece que estava ok com essa situação, ou não percebeu, não sei o que aconteceu, entendeu? Então, se ele estivesse ok com isso, então o Igor se uniu às máquinas para tomar o controle do Flow. E o ataque midiático vem em sequência também pelas máquinas, digamos assim, né? Ou pelo globalismo, como você quiser dizer. E nisso, o Igor e o CEO tiveram a oportunidade de tomar controle 100% da empresa e fazer o que quiser, ganhar dinheiro, pô. A história é essa, pelo menos a minha versão da história, entendeu? Uhum. Então, é isso. Agora eles estão lá, eles estão com a empresa, o globalismo manda no Flow, né? Máfia, basicamente. O Igor é um funcionário, basicamente, não manda em nada, não decide porra nenhuma, mas tá ganhando dinheiro. E é isso, pô. Ele vai viver a vida de luxo dele por ter sacrificado a alma dele e eu vou viver a minha vida de merda por ter mantido a minha. É o que tá rolando. Do dia que você teve que decidir, quer dizer, teve que se desculpar e fazer aquela live com o André Light e tudo mais, esse dia, como é que foi? Tipo, vocês se reuniram. Nesse dia, você foi meio que obrigado a fazer. Eles usaram meus sentimentos, né? Usaram meu desejo de proteção pelo pessoal do Flow, porque até aquele momento eu gostava deles, entendeu? Sim. Eu amava eles, a verdade é essa, entendeu? Quem faz o que eu fiz pelo Igor e pelo Jean é uma pessoa que ama e quer o bem delas, né? É só você ver a posição que eu deixei eles, certo? Então, eu não fui obrigado, entendeu? Eu apenas fui ingênuo, coração mole demais, entendeu? E tomei uma decisão estratégica errada na minha carreira, em prol de pessoas que eu acreditava que estavam comigo e que eu amava no momento, mas no fim era ilusão, entendeu? O meu erro foi ter deixado o CEO entrar e aumentar a estrutura do Flow, fazer com que a gente não tivesse caixa, entendeu? O que ele fez? Ele chegou lá, aumentou a estrutura pra caralho, com a permissão do Igor, inclusive grande incentivado pelo Igor, né? Então, bicho, era um plano, o plano tava feito, entendeu? O Monark era o problema, sacou? Resolveram o problema, eu saí fora, tô aqui. É isso, bro. Tipo, essa é a realidade dos fatos, né? Essa galera acha, como que eles acham que é o mundo empresarial? É um bando de vampiro, mano. Esse é o mundo empresarial. A verdade é essa, entendeu? E foi o que aconteceu, pô. E que força eu tinha? Por que eu aceitei? Que força eu tinha pra brigar contra aquilo? Entendeu? Aceitar seria condenar toda a estrutura mainstream que já tava lá feita à destruição completa, entendeu? O Igor não ia querer isso. Ele não tinha bolas pra tancar esse tipo de coisa, entendeu? Então, o que eu ia fazer? Forçar ele a tancar isso para no final ele ter o resultado que eu ia ter sozinho, entendeu? Não, deixa ele lá com a estrutura mainstream, entendeu? E eu tanco a minha posição, eu tanco os meus princípios, eu não preciso que ninguém tanque pra mim, entendeu? Sim. Ninguém pode negar que você foi homem pra caralho, né? Na hora de chegar e falar, porra, eu vou assumir essa pica. Inclusive, você foi contra o teu princípio, né? Na verdade, porque você pediu desculpa sem... Por isso que eu me arrependo, inclusive. Pois é, então. Mas enfim, mas você foi, né? Você foi, então você... Por amor. Tá. É difícil, irmão. Algum momento que tu, porra, tu desabou, tu desabafou, tu chorou, Vários momentos, cara. Tá de sacanagem? Ninguém passa por tudo que eu passei e não tem um momento que você não chora. Que homem não chora, é isso? Mas aí você tem que renegociar, então, alguma coisa lá, né, porra? Porque, porra... Com a máfia? Ué, com quem? Com o Xandão? Eu entro na justiça e peço pro Xandão me ajudar? Não, com o Flow, porra. Você não tem o direito lá no Flow, porra? Tenho, mas se eles falarem não, e eu vou entrar na justiça como? Contrato bom advogado. Que bom advogado, cara. Você tá doido? É uma ditadura, porra. Não, beleza. Mas eu tô perguntando isso porque realmente as pessoas acham que assim, tipo...
Tem quem te ache burro, tem quem te ache de ferro, né, irmão? E ninguém é. Nem burro, tão burro assim, nem tão de ferro assim, né, cara? Ah, eu não sou de ferro, não, mano. Não, gostaria de ser. Seria mais fácil de lidar se não tivesse sentimentos, emoções. Seria mais fácil pra mim. Eu gostaria de ser de ferro. Tá, e opiniões fortes do Monark, né? Também tivemos opiniões fortes do Igor 3K. Mas deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei e verifique aqui, ó, se você está inscrito no canal e se tá com o sininho ativado para acompanhar todas as notícias que tá saindo todos os dias, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.